Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. Vamos ler do versículo 1. Acompanhe conforme a tradução da sua Bíblia. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos... Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça da Shekinah de Deus. Então disse eu: ai de mim, pois que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos recebem esta palavra, diga amém. Podem tomar seus assentos, as irmãs que estavam em pé. Meu muito obrigado, meus irmãos, pela presença de cada um de vocês, pelo apreço que vocês têm pela obra de Deus, pela palavra de Deus e por Jesus. Glória a Deus. Esse texto, irmão, especialmente esses 7 versículos que nós lemos, ele é pregado no culto de missão, é pregado também culto de obreiros, também é pregado culto de ensinamento, e ele é muito utilizado porque ele tem umas mensagens poderosas para as nossas vidas. Mas hoje eu quero pregar a respeito de um avivamento pessoal que aconteceu com o profeta Isaías. A igreja sempre recebe o avivamento coletivo. Por exemplo, na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ali o Espírito Santo veio no coletivo, inaugurar a igreja. Tinha muitos irmãos, mas são poucos avivamentos que a gente vê pessoal. Porque o avivamento pessoal, irmão, ele é mais particular, ele é mais uma intimidade, uma experiência que a gente tem. Todas as pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Jesus, é mais difícil de elas saírem da presença do Senhor Jesus. Muito bem. Então, como nós iremos, meus irmãos, ter esse avivamento pessoal? Então, nós vamos aqui percorrer alguns caminhos que o profeta Isaías percorreu. Se você que está com a Bíblia aberta aí, percebe que começou a acontecer o avivamento na vida do profeta, no versículo 1, a parte A do versículo, diz assim, do capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi também o Senhor. Então a experiência dele, a intimidade dele com Deus, olha aqui, Deus estava chamando ele para ser profeta das nações, profeta messiânico. Ele já tinha uma certa experiência com Deus, mas era uma experiência rasa. Agora, ele chega a registrar no seu livro, no ano que morreu o rei Osias. Então, quem era o rei Osias para
Isaías registrar essa morte. E através do momento que o rei morre, agora ele passa a ver o Senhor que nós também queremos ver, e alguns já até viram em visão, sentiram, perceberam e se envolveram com as coisas de Deus, irmão. Isaías, ele era um sobrinho, um primo, aliás, do rei Uzias. Então o rei Uzias, ele reinou por vários anos sobre Israel. Ele foi um rei que muito fez pela nação de Israel. Então, por ele, volte a sua atenção para cá, por ele ser uma espécie de primo de Isaías, a gente percebe aqui algo muito importante. Às vezes, quando a gente tem um parente que é influente, uma autoridade pública, a gente tem o prazer de dizer assim: eu sou irmão do fulano de tal, dos Anzóis, eu sou sobrinha, eu sou tio, olha, eu tenho acesso lá na casa dele. Por ele, Uzias ser rei, vai ver que a confiança dele, do sustento, da providência, de tudo que ele queria, manava do seu sobrinho, do seu primo. Ele tinha a sua condição para estar sobre a vida do profeta, para ministrar sobre a vida do profeta Isaías. Então vai ver que no ano que morreu o rei Uzias, aí caiu a ficha para ele. E agora, como é que eu vou sobreviver? Quem vai me dar cobertura? Quem vai estender as mãos para mim? O meu primo morreu. E agora? Aí ele foi passar a confiar no Deus que nós confiamos, meus irmãos. Por isso que existe o hino da harpa que diz que quando as esperanças daqui da terra cessar, lá do céu ela vai manar sobre a nossa vida. A confiança da igreja, disse Davi, que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas a igreja confia em Deus, irmão, no Senhor dos exércitos. Nós fazemos menção do nome do Senhor, mas isso é do ser humano. Você confiar na sua sabedoria intelectual, você confiar na sua profissão. Alguém diz assim: se eu me mudar dessa cidade e for para outra cidade, eu tenho uma profissão ótima, lá eu vou trabalhar, lá eu vou conquistar, lá eu vou fazer a vida. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, meus irmãos, aí muda toda a história. Então vai ver que a intimidade de Isaías, a confiança na providência de Deus, veio depois que ele perdeu o padrinho que patrocinava ele em uma certa situação. Aí ele disse: agora eu vejo o Senhor que eu vou confiar, o Senhor que me chamou, o Senhor que tem cuidado de mim, é esse o Senhor Jeová que tem cuidado de mim. E eu estava achando que eram meus primos Uzias, mas não, é esse aí que está sentado no sublime trono, é esse aí que cuida de mim. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Uma outra vertente, irmão, uma outra vertente dessa interpretação, quando Isaías diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então a morte representa para nós, muitas das vezes, irmão, algo que impedia de a gente ver Deus. E uma das coisas que impede a gente ter intimidade com Deus, irmão, é a obra da carne, é a renúncia, é o eu. Enquanto o nosso eu não morrer, enquanto nós não renunciar às obras da carne, que tem dia que ela vem e ela nos sufoca, ela fica viva, ela tenta nos levar a achar que nós estamos sem Deus, sem a presença de Deus. Então, a obra da carne, irmão, ela impede muito de as pessoas ver o Senhor, ter intimidade com o Senhor, desfrutar de uma comunhão, ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua, ser envolvido pelos dons, ter uma vida, irmão, cheio da graça de Deus. Ela impede. Vai ver que quando Isaías disse assim: no ano que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano que eu renunciei o meu eu, no ano que eu consegui superar, mortificar a carne, no ano que eu consegui buscar mais ao Senhor, neste ano eu vi o Senhor Jesus, o Senhor Deus. Eu faço aqui a minha aplicação porque eu não quero me alongar muito. Talvez você que está aqui, meus irmãos,
tem muito desejo de ter uma intimidade com Deus. Tem muito desejo de andar como andou Noé com Deus. Tem muito desejo de que a sua sombra cure os enfermos que nem a de Pedro. Tem muito desejo de que os teus lenços aventais possa colocar sobre os enfermos que nem Paulo e ser curado. Você tem muito desejo na presença de Deus, mas ainda não conseguiu, porque talvez, meu irmão, a sua fé às vezes está pequena. A sua fé às vezes está uma fé ainda muito pequena. Acrescente a sua fé no Senhor que chamou Isaías, foi o mesmo que te chamou. Às vezes é renúncia, às vezes é desapego, às vezes é jejum que falta, é mortificar a carne para nós vermos a glória de Deus e ter a nossa experiência pessoal com Deus e dizer, antes, como dizia Jó, antes eu só ouvia falar de Deus, agora os meus olhos viram, agora eu senti, agora eu tive mais uma intimidade, agora eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. A fé de Jó, a intimidade de Jó era muito rasa, mas veio o processo, veio a luta, veio o problema, ele disse, agora não, eu sei em quem tenho crido. Às vezes a luta, o problema, a angústia, a crise espiritual, irmão, vem para nós nos aproximar mais de Deus. Quantos assim concordam? Levanta a mão, dê um aplauso bem forte para Jesus, misturado com glória a Deus. Olhando para a Bíblia novamente, nós vamos ver mais algo aqui muito precioso. Isaías 6, versículo 1, que nós não terminamos de ler. No ano que morreu Osias, eu vi o Senhor, eu já expliquei para os irmãos, assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então Isaías viu o Senhor sentado no alto sublime trono. Irmão, quando a gente lê na Bíblia, pela a lei da interpretação, pela ciência da interpretação do texto, que é a exegese, a pessoa sentado, quer dizer, alguém que tem o controle e que nunca perdeu o controle de nada. Então, Deus, Isaías viu ele sentado num alto sublime trono, acima dos anjos, acima dos querubins, acima do homem, acima do poder público, acima do poder executivo, legislativo, judiciário. Ele viu ele por cima de todos os poderes, sentado no alto sublime trono, meus irmãos. Isso significa dizer que Deus é o Deus do tempo, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. Ele nunca perdeu o controle, nunca perdeu uma batalha, nunca saiu, irmão, do controle. O nosso Deus, o Deus da igreja, Ele está sentado no alto sublime trono. Ele está vendo a sua igreja, a luta, a peleja, muitas das vezes enfermidade, desemprego, mas Ele está dizendo assim, eis que eu estou com a mão estendida, nunca tirei a mão para não abençoar, para não socorrer, e os meus ouvidos estão, aleluia, atento a ouvir a sua oração. Quantos creem que a mão do Senhor está em tua direção, meu irmão? Ele está sentado, Ele estende a mão para te curar, para te restaurar. Quem crê assim, dá um glória a Deus e um forte aplauso para Jesus. Agora, nós vamos para os próximos versículos. Quando ele viu a visão, viu o Senhor, no 2, acompanha aí, meus irmãos. Ele viu agora uma visão espiritual. Ele viu os serafins que estavam por cima dele. Por cima de quem? Daquele que estava sentado no alto. Aleluia. Vamos lá, irmã Elisa, abre a Bíblia, mana. Aleluia. Não veio hoje não com Bíblia? Meu Deus, a palavra está falando, vai continuar falando, minha irmã. Então só se liga na palavra. Eu sempre peço para os irmãos ler, que parece assim que leva você a crer mais, né, irmão? A tomar posse. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Então ele teve a visão espiritual. Serafins estavam por cima de Deus dele. E cada um tinha 6 asas. Agora o que eles faziam com as 6 asas? Com 2 cobriam o seu rosto. E com 2 o que eles faziam? Cobriam os seus pés. E com 2 eles voavam. E o que eles clamavam? Qual era o louvor que eles davam diante do trono? Uns aos outros dizendo, diga bem forte,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Dê um glória a Deus para Jesus. Os serafins, meus irmãos, é uma classe de anjo que é classificado, é aquele que prova o louvor, é aquele que tem a maior demonstração de amor na adoração. É por isso que o profeta Isaías, ele teve essa visão, porque quem quer ter um avivamento pessoal, irmão, você não tem que ficar esperando só para falar em língua e pular, quando te der um microfone. Aí eu vou cantar, agora eu sinto Deus, mas alguém está cantando, eu não sinto Deus, eu não dou glória a Deus, eu não consigo me colocar em pé. Não, essa visão espiritual, quando ele viu os querubins, irmão, eles acima do trono, aleluia, ele estava demonstrando a maior intensidade de amor por Deus, em adorar a Deus, em dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus estava mostrando nessa visão espiritual, Isaías, se tu quer ter um avivamento pessoal, tu tem que adorar a Deus lá no teu quarto, se prostrar diante do Senhor, lá no teu trabalho, aonde quer que tu esteja, tu tem que ser um adorador que adora em espírito e em verdade, para te ter sobrevivência espiritual. Vocês sabiam que nós aqui passa a sobreviver pelo oxigênio da natureza que ela produz? Tem país aí por aí que as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Aqui, vocês sabem qual é o oxigênio da sobrevivência dos seres espirituais no céu? É a adoração. Então, se eles pararem de dizer santo, santo, a vida para eles perde o sentido, irmão. Então quando eles estão ali dizendo santo, eles estão adorando na intensidade, no amor, na reverência, santo, santo, e eles estão 24 horas diante do Senhor. Vocês sabiam que a igreja vai ter esse ofício lá no céu, diante do Senhor? Vai dizer santo, santo, oh que privilégio estarmos aqui, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Hoje a nossa adoração é 15 minutos, às vezes a gente já cansa, né? E aí passa logo, pede a Deus que passe esse momento, mas lá não, é incessante, é continuamente santo, santo, santo é o Senhor. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que Isaías estava recebendo, quer ter um avivamento pessoal? Então não espere só adorar a Deus e se envolver com adoração a Deus na igreja. Tenha individual na sua casa, aleluia. Passa a sobreviver, a cultivar, a louvar, a entender que você é um adorador, dependendo de qualquer lugar que você esteja. Quantos concordam com essa palavra? Dão glória a Deus aí. A pergunta que a irmã Elis quer fazer, pastor, eu quero saber o significado das asas. Por que eles ficavam com 6 asas? Eles tinham 6 asas. Com as 2 asas primeiro, o que eles faziam, irmão Custódio? Vamos repetir novamente? Com as 2 primeiras, eles cobriam o rosto. Aqui está o mistério, irmão. Cobriu o rosto. Sabe o que eles estavam dizendo diante do trono de Deus? Eu não sou digno de estar aqui, porque nós tivemos anjos que foram rebeldes, decaiu, eles perderam esse privilégio, era deles, e nós estamos aqui como os querubins, nós não temos esse merecimento, nós éramos para estar ali, nós não éramos para estar aqui nesse trono, diante desse trono, olhando para a santidade, dizendo santo, santo. Então todas as vezes, meu irmão, que você vem para a igreja, ou se você quer ter sobrevivência espiritual, porque a Bíblia diz, aquele que se humilha, Deus exalta, é você reconhecer, chegar aqui na igreja, botar as asas como o serafim colocava, e você dizer, eu não sou digno de estar aqui, mas foi a graça de Deus que me colocou aqui nesse altar. Eu era para estar ali na bebida, na droga, mas eu estou aqui diante desse Deus santo, é pela graça, é um favor que eu não mereço, mas eu quero dar glória, eu quero dar aleluia, eu quero aproveitar o meu chamado de Deus.
Era isso que o anjo estava ensinando para Isaías. Isaías quer ter um avivamento pessoal e sempre está sobrevivendo. Nada de estar que nem crente picote. Ah, estou fraco. Isaías reconhece que foi Deus que te chamou. É um favor, valoriza o teu chamado. Olha, minha irmã, quando Deus estiver te usando no louvor, na pregação, na oração, lembra-se dos anjos, dos querubins. Coloque as mãos, ou seja, reconheça que você está no lugar de destaque, mas não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus, é ela que nos traz aqui, meus irmãos. Quantos foram os anjos que decaíram e perderam essa formosura, esse privilégio? Porque eles se exaltaram. Eles queriam fazer o trono deles acima do Altíssimo. Nós não podemos, meus irmãos, achar que nós somos melhor do que o nosso irmão. Não, o melhor aqui é Jesus. Ele é justo e Ele nos justifica. Quem está sentindo a presença dEle aqui, dá glória a Deus, irmão. Dê um aplauso para Jesus. Reaja. Aleluia. E as outras duas asas, como é que eles faziam, irmão Custódio? Com duas eles cobriam o seu rosto e com duas cobriam os pés. Cobrir os pés, irmão, significa temor, reverência, santidade. Aleluia, eles cobriam os pés. Nós estamos diante da santidade, da maior santidade. Nós estamos reverenciando aquele que criou o céu e a terra. Então, santo. Por isso que a Bíblia diz, quando tu vier à casa do Senhor, teu Deus, guarda o teu pés. Inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de... Guardar o pé é ter temor, é reverenciar, é aproveitar, é dizer, eu estou diante da santidade de Deus. Não, deixa o celular de lado, aqui a santidade de Deus é mais importante. Responder essa mensagem eu respondo mais tarde. Nada pode tirar o teu foco, nada pode tirar a tua adoração verdadeira que você está dando para Deus, irmão. Ele é merecedor, ele merece ou não merece, Deus, irmão? A melhor adoração.